especialistas da comunicação que participaram no segundo dia do colóquio sobre pensar em comunicação que aconteceu de 7 a 9 deste mês na UNIA apontam muitas falhas no jornalismo feito em Angola. O presidente da Associação dos Comunicólogos de Angola, André Sibi, afirma que tem havido muitas dificuldades no acesso às fontes. Por exemplo, há uma conferência onde nós participamos no Centro de Convenções de Talatona, onde estavam reunidos todos os ministros dos petróleos da África. E passamos lá o dia, os jornalistas ficaram fora e as tantas pediram que nós entrássemos e cada um de nós tinha 2 perguntas por fazer. E eu perguntei aos ministros dos petróleos de África por que razão a África continuava pobre quando temos tantos recursos e se porque que os recursos dos africanos não serviam para o desenvolvimento da própria África. E, de facto, os ministros ficaram muito chateados comigo. Não, você não pode perguntar isso, é jovem, está iludido, não é bem assim e tal. E, então, o problema não é dos jornalistas. Os jornalistas fazem as perguntas, os jornalistas fazem os trabalhos, mas às vezes encontramos dificuldades das fontes que nem sempre respondem às nossas perguntas. Carlos Alberto, licenciado em Língua Portuguesa e Comunicação pela Universidade Metodista de Angola, avança que um dos problemas da profissão no país é a rotulação a que os jornalistas são alvos de que pertencem a partido A ou B. Nós em Angola vivemos uma situação, colegas, e eu sofro muito isso. Vivemos uma situação de os jornalistas estão rotulados. Ou é jornalista do MPLA, ou é jornalista da UNITA, ou é jornalista da FNLA, ou é jornalista de sei lá, jornalistas de grupos. O jornalista não é de grupos. O jornalista que é de grupo escolheu a profissão errada. O jornalista deve defender a verdade, até que ele próprio coloque em risco a sua própria vida. Este jovem é estudante do 4º ano do curso de Direito. Diz que apareceu à atividade para criticar o jornalista Carlos Alberto por supostamente não apresentar contraditório nas suas notícias. Hoje vim aqui porque gosto muito de acompanhar o preletor Carlos Alberto relativamente à forma que ele tem exposto os seus argumentos no Facebook, moralmente, sobre a comunicação social. Por isso que eu vi o apreciar e também concomitantemente vi o criticar, porque na verdade ele, enquanto jornalista, eu tenho apreciado que em algumas situações ele tem feito a sua informação como se fosse caças às bruxas, e portanto eu acho que isso aqui é negativo, enquanto jornalista, porque o objetivo sempre é buscar a imparcialidade e o contraditório, que é um elemento muito fulcral no que diz respeito à liberdade da imprensa. Até a própria Constituição, no seu artigo, creio que seja 40, fala sobre o direito à réplica relativamente da contraparte que está a ser prejudicada numa determinada informação. E isso o Carlos Alberto, enquanto jornalista, o que tem feito nos mídias ou no Facebook, tem ouvido um pouco o contraditório. Isso aqui acompanha o portal A Denúncia, vê as reportagens que são feitas por este portal e tem constatado que o portal A Denúncia não tem ido atrás do contraditório. Não tem ido. Eu diria que ele finge-se de ir atrás do contraditório, mas na verdade não. Porque Tem porquê, mas eles mostram que enviaram carta. A meu ver tem fugido, porque nós temos que entender algo. As pessoas, principalmente os políticos, têm a sua vida privada, E em algumas situações os políticos não são obrigatórios a dar satisfações relativamente à vida privada. E por não ter, se calhar, por estar ocupado relativamente a uma situação, eles pensam que estão sendo rejeitados por cima do contraditório. Mas na verdade não, eu só posso ser político, mas também tenho a minha vida privada. Então, não satisfazendo a tua resposta sobre a minha vida privada, não quer dizer que você tem de informar sem ouvir o meu contraditório. Ou seja, tem de informar sem ouvir a contraparte. Porque isso aqui... Então o que é que tem que acontecer? O governante diz que não pode dar contraditório, o jornalista tem de esperar até um certo tempo. Porque imaginemos algo. Se você informar uma determinada notícia sem um contraditório, isto pode incorrer-te a uma responsabilidade civil e como também criminal. Porque a própria Constituição diz que a liberdade de expressão e a informação
tem seus limites, como o direito à imagem, o direito à honra, o direito ao bom nome, o direito à vida privada. Caso o governante não queira, caso a pessoa avisada não queira dar o contraditório, a informação não pode ser divulgada, em sua opinião? Pode ser divulgada, mas sempre a presumir que o fulano de tal fez isso, não afirmando categoricamente. Pode ser divulgada, mas presumindo que ele fez isso. O diretor do portal A Denúncia esclareceu o jovem. Toda bomba que cai no portal A Denúncia, que estiver comprovado, a gente vai verificar as provas, confirma se é verdade, e aqui não é uma verdade relativa, porque nós temos provas. A fonte vem dizer, Sr. Carlos Alberto, o senhor fulano de tal roubou aquilo. Mas o senhor fulano de tal mesmo? Sim, tem provas, tem. Está aqui, estão aqui as provas. A gente investiga, apura. Vamos ter com o senhor fulano de tal. O senhor fulano de tal, é verdade mesmo que o senhor fez isso? Ele às vezes foge ao contraditório. Às vezes fala, mas a maior parte das vezes não fala. A maior parte das vezes que as pessoas são visadas nas denúncias nunca dão um contraditório. E isso não nos impede de publicar. Nós sempre os denunciamos. As provas estão no portal A Denúncia. Quem quiser, vai lá ver as nossas notícias, vai lá investigar, para ver, e já estou a responder a alguém que me perguntou se eu denunciei o Adalberto, se também já denunciei outras pessoas do Executivo. Já estou a responder. Pode ir ao portal, eu convido o companheiro que fez essa pergunta, a ir ao portal A Denúncia, ver se nós já denunciamos outros ou não. Aliás, na UNITA nós só denunciamos o Adalberto praticamente. No MPLA já denunciamos quantos? Denunciamos o vice-presidente da República, Bonito de Sousa. E atenção, não é agora que ele já não é vice. Na altura que era vice-presidente. Está no portal. O jornalista Manuel José destaca questões que têm a ver com a corrupção e censura nos órgãos de comunicação social angolanos. Nós falamos de nós não vamos acreditar, só não acredito. Eu já recebi cifrões assim, propostas assim. Manuel, ele põe no papel, ele põe lá os zeros. Nós vamos depositar isso aqui agora. Yeah. E eu, me chamaram de ingênuo, boêmio, disse não. Mas sou eu. Não é você. Se você está parecendo com cabeça, aceita. É você. Isto acontece. Eu dei um exemplo aqui, quando eu estava no uso da palavra. Quando a minha diretora chama-se Maria Luísa Fansone. Assumo, não costumo dizer assumo, em termos de língua portuguesa. Ela fez isso. Tentou. Eu não aceitei. Desculpa levantar um bocado a voz. Não aceito. Esse sou eu. Existe uma coisa que o Carlos Alberto disse, cláusula de consciência. É anterior, não é desse pacote. Já veio da antiga lei de imprensa. Quando estive na determinada rádio, o diretor me pediu para eu ir para uma atividade e chamou no gabinete e me deu perguntas. Manel, aqui, faz essas perguntas aqui. Você não tentar imaginar a minha reação. Eu sou assim, intempestivo. Eu já estava com era o tempo da Nagra. Pensa em Nagra. Nagra é uma máquina de gravação pesada. Leva descia, tira colo. Eu já estava com aquilo. E o diretor me pôs aquilo. Baralhou minha cabeça. Eu também fervo um pouco a água. Baralhou minha cabeça. Disse, diretor. Tirei a Nagra. Estava pesando muito. Está aqui. A Nagra é mesmo vossa. O motorista estava lá fora, no quintal à espera. Eu disse, está aí o carro também, é o mesmo vosso. O motorista também pode ser vosso. Mas esqueceu-se que a única coisa que não é vossa aqui sou eu. Eu não sou sua propriedade. Quando eu entrei para essa rádio, vocês fizeram um concurso e você concluiu que eu estava aprovado. Significa dizer que me reconheceu como jornalista. Como é que você vai me dar perguntas para eu fazer? Vá o senhor. Não tem respeito, falta de respeito. Qual é o ponto de falta de respeito? Dizendo aqui, chamei os outros colegas lá. Dizendo aqui, falta de respeito. O chefe me pediu para eu fazer pergunta dele. Eu disse que não vou fazer pergunta dele. Qual é a falta de respeito que eu tive?
que o chefe fez? O que é que o chefe fez? Eu tinha razão. O chefe disse, tá bom, vai, você só vai. E fui. Porque assim, vamos lá falar tecnicamente. A minha pergunta tem um espírito, toda pergunta tem um espírito. Mesmo que o Carlos Alberto me deu uma pergunta para fazer. Eu não estou no espírito do Carlos Alberto. Qual é o espírito imbuído para fazer aquela pergunta? É individual. Vamos supor que sou rebatido. Eu faço aquela pergunta que me deram. Me rebatem. E depois como é que eu vou defender? Vou defender como? Se a pergunta não é minha. E os estudantes do curso de Ciências da Comunicação na Universidade Independente de Angola e o público em geral também manifestaram sua opinião em relação à comunicação social em Angola. E este jovem poeta, por exemplo, afirma que tem havido muita censura no país. A minha visão é clara e é espelhada a partir da minha arte. Eu sou jovem, como podem ver, e desde que me conheço como pessoa ou como um ser pensante dentro de Angola, eu sinto que nós temos sido vítimas de censuras que eu não consideraria censuras diretas. Nós somos, a partir desde muito cedo, ensinados a não falar, a não falar sobre certos assuntos, a se pensarmos ou se tivermos uma certa visão sobre certas pessoas, não exatamente demonstrarmos. Então, a minha visão sobre a democracia e a imprensa, exatamente de forma ligada, é que não podemos ter uma democracia se a imprensa não for livre. O que acontece no nosso país, de forma totalmente ampla, é que a imprensa não tem liberdade, tanto quanto a arte não tem liberdade de se expressar. E sempre que isso acontecer, o povo continuará preso nas mesmas dinâmicas anteriores, o povo não desenvolverá. Isso faz exatamente com que a sociedade venha a não evoluir. Daisy José é estudante do último ano do curso de Ciências da Comunicação nesta universidade. Ela considera que há falta de imparcialidade no exercício da profissão. Nós temos visto cá em Angola que esta questão do pluralismo, da imparcialidade não se verifica tanto, principalmente em épocas eleitorais. Isso nós temos que dizer, porque é o que nós constatamos. Mas os médias são sim responsáveis por grande parte da democracia na sociedade, porque é através dos médias que as pessoas, a sociedade, sabem quem nos governa, quem faz o quê, essa coisa toda. E apesar de, numa primeira fase, não ser tão abrangente, os médias não serem tão, como é que eu posso dizer, como é que eu diria, aqui uma palavra bonita para não divulgarem como devia ser, né? Mas o que é essencial é passado para a sociedade. Então eu acho que nós estamos a dar grandes passos para a democracia cá em Angola também. É notório que os órgãos de comunicação privados têm maior liberdade de expressão em relação aos outros. Não quero aqui frisar particulares, mas é isso que se constata, né? Que ainda falta muito, principalmente nos órgãos de comunicação públicos. O portal A Denúncia marcou presença neste colóquio na quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, que visou refletir sobre a comunicação. Antônio Samuchichi, portal A Denúncia, em Luanda.